Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Roger, sou formado em letras e vou trabalhar com vocês nessa disciplina, nessa matéria ou nessa área do conhecimento chamada gramática, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender: o que é gramática? Qual é o papel da gramática? E por que a gente precisa aprender gramática? Por que a gente precisa estudar gramática, não é verdade? Vamos entender isso aí. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa pensar que todas as línguas, elas são lógicas, elas são organizadas e, portanto, elas possuem algumas regrinhas, tá? Essas regrinhas, elas são o que nós chamamos hoje de gramática. A gente ouve esse termo gramática na escola, a gente começa a estudar a gramática na escola, mas a gente já nasce com a gramática. A gramática, ela é internalizada, uma delas, né? A gente nasce com a gramática internalizada. A gramática internalizada nada mais é do que aquela gramática que nos auxilia na aquisição da nossa língua. Então você nasce e você já começa a ter contato com a sua família, seus tios, seus avós, seus pais, seus irmãos, e você vai adquirindo a língua que eles falam. Com a língua que eles falam, você já adquire também algumas especificidades. Há correntes teóricas que dizem que a gente já nasce com essa gramática internalizada, que ela é inata do ser humano. E você tem o contato com a língua, e a partir desse contato é que você começa a sua efetiva aquisição. Ok? Então, por exemplo, por que nós dizemos, por que nós falamos, por que a gente ouve dizer o carro, e não carro o? O carro, e não carro o. Por quê? Porque existe uma organização, uma lógica na língua, e ela solicita que primeiro venha o artigo para depois vir o substantivo, certo? Isso é uma das características da língua portuguesa. Ok, vamos para a escola, vamos aprender gramática. Então eu vou ler toda a gramática e vou saber aquela língua, vou saber ler naquela língua. Não, não vai. Se eu ler todo o dicionário, também vou aprender a língua? Não. Não toda. Não da forma que deveria. Vai aprender algumas coisinhas, tá? O estudo da gramática, ele precisa ser necessariamente atrelado à leitura e à escrita, tá? Então você precisa ler, você precisa escrever, você precisa da prática da leitura e da prática da escrita. E a partir da prática da leitura e da prática da escrita, você estuda a gramática para te auxiliar, ou seja, para te mostrar como que a língua funciona, que você já sabe, mas por meio da gramática, com este suporte, você vai conseguir ter uma escrita, ter uma leitura melhor. Vamos dizer assim, vai te dar um auxílio para que você tenha uma leitura mais efetiva, uma escrita mais efetiva, ok? Qual a função da gramática, então? Nós sabemos que ela estuda, que ela mostra para nós as regras da língua, tá? Que a gente precisa seguir, no caso da norma padrão, e a função da gramática, o porquê que ela é importante? A gramática ela é importante porque ela faz com que nós, sujeitos que estudamos, né, tenhamos um melhor desenvolvimento na leitura e um melhor desenvolvimento na escrita. Isso tem resultados... como é que eu posso dizer? Tem resultados diretamente na nossa sociedade. Por quê? Porque uma pessoa que lê bastante, né? Que lê textos de qualidade, uma pessoa que escreve, uma pessoa que entende como a sua língua funciona, ela tem uma probabilidade muito maior de entender os discursos que nos cercam, de entender os discursos que estão aí na sociedade. Se ela consegue entender melhor, ela vai ter um pensamento mais crítico. Ela vai ser uma pessoa autônoma. E essa é a ideia. Essa é a ideia de estudar gramática, de ler, de escrever. Para que além de você fazer o básico,
o necessário para a nossa sobrevivência. Ler contratos, ler documentos importantes, enfim, que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente desenvolva o nosso intelectual, a nossa parte intelectiva. Isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento melhor, que a gente tenha uma atuação melhor na sociedade. Então, leitura e escrita e o estudo da gramática têm uma relação direta com a sociedade, sim. Uma outra coisa que eu posso dizer para vocês, que a gramática, ela também, obviamente, né, senão não estaríamos estudando, ela tem uma linha muito direta com atividade profissional. Você precisa ler vários tipos de texto, você precisa saber escrever muito bem, e assim você conseguirá cargos melhores ou conseguirá se desenvolver melhor na sua área profissional, ok? Então ela está interligada tanto com o componente cultural, quanto com o componente social, como profissional e daí por diante, ok? O estudo da gramática, ele te ajuda tanto na hora, né? Então você lê de uma forma melhor, você escreve melhor, então você vai ter um desempenho melhor numa prova, por exemplo, no Enem. Mas não só isso, tá? Você carrega isso para a vida e a boa leitura e a boa escrita, ela faz diferença, sim, ok? O que a gente pode lembrar além disso? A gente pode lembrar que a gramática normativa que a gente está acostumado, né, que é aquela que a gente aprende muitas vezes na escola, por mais que ali estejam as regras, por mais que ali estejam o que você deve fazer na língua, você precisa analisar, ok? Por quê? E a gente vai entrar nesse assunto no próximo vídeo, para evitar questões de preconceito. Tá? Então não é porque você não escreve de acordo com a gramática que você é errado, que você não sabe, que você... Enfim, sobre esse assunto a gente vai tratar no próximo vídeo, que vai falar sobre variações linguísticas, sobre a norma padrão e daí por diante, ok? De uma forma geral, o estudo da gramática, por que é solicitado por que é ensinado nas escolas e o porquê que é solicitado no Enem. O estudo da gramática, necessariamente, a gente precisa para escrever de acordo com essa norma padrão. Tá? Existe uma norma padrão para que todos possam se entender na escrita. Por exemplo, se a gente lê um texto, e esse texto é lá do Rio Grande do Sul, e um outro texto que é aqui de São Paulo, por exemplo. Uma notícia pode ser. Dependendo da palavrinha que a pessoa usar, você consegue saber se ela é lá do Sul ou não. Mas dificilmente, porque geralmente as notícias, elas são... Como elas são escritas na norma padrão, elas não têm tanta diferença. A gente percebe muito isso. Você pode ler textos de várias regiões do país que muitas vezes você não identifica de onde é aquele texto. Por quê? Porque ele está na norma padrão. Diferente, tá? Da língua falada, né? Dos bate-papos ou de conversas pelo WhatsApp, por exemplo. Muitas vezes você consegue saber de onde a pessoa é. E aí nós temos um gatilho para uma outra questão, que é uma questão da gramática também, obviamente, que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. A gramática, ela possui níveis de análise, tá? Então essa gramática, ela possui níveis de análise. Um dos níveis, né, o primeiro, a gente pode dizer que é o fonético fonológico, ou o nível fonológico. Nesse nível, o que a gente estuda? A gente estuda questões de som, acentuação, tá? Ortografia também, a gente tá nessa área. E a gente consegue fazer análise por meio do nível fonético fonológico. Por exemplo, se você tem alguém do Sul conversando com outra pessoa perto de você, provavelmente pelo sotaque você vai perceber que essa pessoa ela é de um outro estado.
tá? E não tem problema nenhum nisso, porque você está fazendo uma análise no nível fonético-fonológico. A gente percebe que essa pessoa ela é de uma outra região pela forma com que ela fala, tá? Muitas vezes a forma que a palavra é pronunciada, né? Então, por exemplo, leite quente aqui em São Paulo, normal. Lá no sul, muitas regiões, não todas, né? Mas vão dizer leite quente. Então, a gente consegue perceber essa diferença, tá? E não tem problema nenhum. Um outro nível é o nível morfológico, tá? O nível morfológico vai ser o nível responsável por classificar as palavras, tá? Isso é adjetivo, isso é substantivo, isso é advérbio, isso é verbo, isso é um artigo, né? Qual que é a função de cada um? E aí a gente estuda isso na morfologia. É importante dizer aqui, gente, que tem várias teorias gramaticais, tá? Então, estão vários teóricos que falam sobre isso. As gramáticas tradicionais, geralmente, colocam essa classificação de palavras na morfologia, mas tem teóricos que têm uma visão diferente, ok? Mas eu não vou entrar nos detalhes. Depois da morfologia, nós temos a sintaxe. Olha lá, então nós temos a morfologia que separou as palavras. Olha, isso é artigo, isso é substantivo, isso é verbo, isso é advérbio. A gente vai ver isso também na sintaxe. Só que a sintaxe ela não vai fazer separação. O que ela vai fazer? Ela vai organizar essas palavras na frase. Então ela vai dizer que nós precisamos colocar o substantivo, o artigo antes do substantivo, tá? E ela vai determinar uma ordem nessas palavras. Essa ordem a gente utiliza para conseguir construir as frases. A gente faz isso diariamente, sem estudar gramática. A gente faz isso normalmente, tá? A gente, quando vai estudar gramática, só vai ter um olhar para a sintaxe, e esse olhar é para analisar essa ordem, como que é colocada, tá? E aí algumas nomenclaturas específicas. Um outro nível de análise é o nível da semântica. A semântica é o sentido, é o significado, tá? Então a gente percebe que tem palavras em certas regiões que significam uma coisa e em outras regiões significam outra coisa, tá? No sentido ou pejorativo ou não. Então ela pode significar uma coisa boa num lugar e uma coisa ruim em outra, ou não, ela só significa coisas diferentes, não necessariamente boa ou ruim. Ok? E aí nós temos o nível semântico. Então pode aparecer lá para vocês questão de sentido ou questão semântica, tá bom? Sentido e semântica é a mesma coisa. Certo? Bom, esse foi um vídeo introdutório. A gente vai trabalhar no próximo vídeo com variedade linguística, norma padrão, ok? Vamos entender o que é essa norma padrão. E aí a gente começa com os exercícios do próprio Enem, e a gente começa a fazer essa análise, vamos dizer assim, tá bom? Então, muito obrigado. Lá no grupo da J Explica vai ter um material sobre esse vídeo, um material para vocês lerem, tá? Para vocês relembrarem um pouquinho do que eu falei aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uma boa semana a todo mundo.